Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Cobaias de Lázaro. Bom, eu recebi o livro Cobaias de Lázaro em parceria com o autor Carlos Moffat. Muito obrigada, Carlos, pela oportunidade. E esse é um livro de contos escrito por 10 autores diferentes. Eu gostei muito da leitura desse livro. Eu não sou uma leitora fã de contos, mas de uns tempos pra cá eu tenho me dado a oportunidade de ler mais esse gênero e tenho gostado da experiência por ser uma coisa que não te prende por muito tempo. Você pode ler espaçado, pode ler um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco daqui a um mês, não tem problema porque as histórias são independentes. E quando eu li Cobaias de Lázaro, eu fiquei muito envolvida assim com as histórias, fiquei impressionada que como contos, né, histórias tão curtinhas, pudessem me fazer ficar apegada a um personagem, a sofrer alguma coisa que aconteceu com ele, a me surpreender com o final de alguns deles. Os contos têm temáticas bem variadas, tem alguns contos mais futuristas, tem alguns contos mais sobrenaturais, tem alguns contos mais surpreendentes, mas no geral eu gostei bastante. Eu vou falar aqui de alguns aleatórios para vocês, né, para dar alguns exemplos do que a gente tem aqui no livro. O conto do Carlos Moffat chama Encriptando Simon e ele conta... Eu vou falar bem pouquinho, né, gente, porque senão... eu já falo demais. E ele conta sobre um rapaz que vive numa cidade bem pacata e que começa a descobrir maneiras de ir minerando na internet, né, o que a gente chama de bitcoins, e começa a ficar rico com isso, mas isso vai levando uma situação a outra e no fim ele acaba descobrindo coisas ainda mais surpreendentes aí pelas tecnologias que ele possui. Só isso que eu posso falar, na verdade. E o final desse conto foi muito surpreendente porque não esperava nada disso mesmo. Outro conto que eu gostei, por exemplo, chama Silenciando Sullivan, do Eduardo Prota. E ele fala de... é um pouco até difícil de explicar, porque é como se houvessem seres que se alimentam de energias liberadas pelos humanos. E o narrador dessa história se alimenta de silêncios desconfortáveis. E eu achei isso uma sacada tão legal, porque ele fala algumas dessas situações em que, né, são gerados esse tipo de silêncio, sabe? Quando as pessoas ficam, ai, eu preciso falar alguma coisa, e agora? Como que a gente mantém a conversa? E ele conta algumas dessas situações e também no final eu gostei muito do jeito que ele conseguiu fechar esse conto muito bom. E o último que eu vou falar não é o último que eu gostei de vários que tem aqui no livro mesmo, mas é só para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Chama Desiludindo Perry, do Heber Dantas, e ele conta a história de um, digamos, investigador. A gente começa a história acreditando que é um investigador que foi atrás de um criminoso, mas na verdade ele foi atrás de um escritor. A gente descobre que ele é escritor logo no começo do conto, então não tô dando um spoiler do final nem nada, mas ele, né, vai falando como você pode fazer isso com tal pessoa e isso com tal pessoa, e na verdade ele é um escritor, então eu também achei uma sacada muito legal. Esses são só alguns exemplos, mas tem muitos outros contos que eu gostei. Tem conto que fala de um mundo mais distópico e alguns monstros. Tem conto que fala sobre como se fossem espíritos possuindo corpos diferentes. É muito legal. É um livro rápido e gostoso de ler. Recomendo a leitura. Vou deixar aqui também minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar. Eu tô sempre postando o que eu tô lendo, frases desses livros que eu acho mais legais. Do Cobaias de Lázaro eu postei várias frases no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Muito obrigada pela companhia e até mais!